Olá, pessoal, sejam bem-vindos para essa nossa aula via podcast do curso do Novo Testamento. Essa é a nossa primeira aula, nós estamos aqui com alguns alunos do Instituto. Eu sou o Fábio Pires, diretor do Instituto São Bernardo, e vou pedir para esses nossos colegas aqui se apresentarem para vocês antes de nós falarmos sobre o bloco dessa semana. Quem gostaria de começar aí se apresentando? E depois já vamos na sequência. Meu nome é Bianca, tenho 18 anos, sou da aula Santo André 3 e estou muito ansiosa para acompanhar vocês esse ano nessa gravação de podcast. Legal. Obrigado, Bianca. Bianca também agora foi chamada para o Conselho Estudantil, né? Então ela está com a gente aqui no Conselho Estudantil. Eu sou o Guilherme, eu tenho 19 anos, eu sou da ala 4, Estaca São Bernardo, e aí vai ser um prazer estar com vocês esse ano. Legal. Gui, fala para o pessoal aí, chegou o seu chamado, né? Para a missão. O Gui também Chegou, faz parte do Conselho Estudantil, mas fala aí para a gente sobre a sua missão, quando você entra, para onde você vai. meu chamado chegou, eu vou para Cabo Verde, na África, eu entro no CTM dia 5 de junho. 5 de junho, tá indo para a África, hein? Que legal. E a gente tem alguém Imagina. aqui que quase ninguém nunca viu nos episódios de podcast. Se apresenta Pois aí. é, voltei, gente. Bom, eu sou a Cássia, da ala 5, Estaca São Bernardo, tenho 22 anos, também faço parte do Conselho Estudantil. Também estou muito animada para esse ano, tem coisa nova por aí. E é isso, gente. Legal, bacana. Muito bom ter vocês aqui. Bom, nessa primeira aula, né, durante essa semana, lembrando que no Novo Testamento a gente tem estudado de acordo com o Vem e Segue-me, né? Então, o bloco dessa semana, da primeira aula, compreende ali Mateus 8, Marcos 2 a 4 e Lucas 7. Nessas escrituras dessa semana, a gente percebe ali o Salvador demonstrando grande poder e compaixão por meio dos milagres que ele realiza, né? Incluindo ressuscitar o filho de uma viúva, a viúva lá de Naim, né? De curar um homem com paralisia, também acalmou a tempestade no mar da Galileia, perdoou os pecados de uma mulher que demonstrou sua gratidão, lavando e ungindo seus pés. Mas hoje, porém, a gente vai se concentrar em apenas dois desses eventos, conforme registrados no bloco de estudo dessa semana. Nós vamos começar lá em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Cássia, você pode ler para a gente? Depois vamos debater aqui uma pergunta, tá bom? Aí compartilhem seus sentimentos e suas reflexões. Pode ler para a gente, Cássia? Claro. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-me e disseram-me: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Legal, obrigado, Cássia. Bom, antes da gente debater algumas coisas, o que que mais chama a atenção de vocês nessa passagem aqui, especificamente? Bom, algo que me chama a atenção é que o Salvador ele tá bem tranquilo, né? Tá tendo uma tempestade rolando e ele tá deitado, dormindo em cima da almofada, e o desespero, né, daqueles que estavam com ele no barco, né? Tanto que o Salvador falou para eles, né? Não tem fé, porque, poxa, é uma tempestade. Então, acho que o que me chama a atenção é a tranquilidade do Salvador com toda aquela situação. Ah, interessante. De fato, né, os discípulos estavam desesperados pelo que a gente percebe aqui, né? Mas o Salvador estava tranquilo, mesmo em meio à tempestade, verdade. E Bianca, tem alguma coisa que chama mais sua atenção aqui? Não, eu gostei dessa mesma coisa que ela. Bem Legal, interessante. legal. Mesma coisa também, ele estava lá suavão na dele, de boa, dormindo, e o pessoal todo agitado, e ele lá de boa. Verdade. Sabe o que é interessante? Estava pensando alguma coisa aqui, né? Ele estava ali com os apóstolos.
E eu estava numa reflexão conversando com alguns amigos, né? É interessante que Pedro, André, e haviam outros certamente que também tinham experiência com pesca. Já tinham passado por algumas tempestades, né? Mas aquela tempestade parece ter sido diferente até de algumas que eles já tivessem enfrentado, porque eles tiveram medo, né? A ponto de dizerem quando percebem o Salvador ali de novo, né? Olha, mestre, não está preocupado que a gente possa morrer aqui, né? Em meio a essa tempestade? E aí o Salvador, né? Levanta e com poder e autoridade ordena que o mar se acalme e a Escritura diz que então houve grande bonança, né? Ou seja, houve grande paz, o mar se acalmou. Mas eu gosto sempre de trazer as Escrituras para o nosso contexto, né? Trazer para a nossa vida. Nós não vivemos navegando por aí, nós não vivemos em alto mar, mas a gente tem que enfrentar algumas tempestades na nossa própria vida, né? E nossa vida vai ser cheia de algumas tempestades ao longo da nossa vida, né? Agora, diante de algumas tempestades da vida que nós estejamos enfrentando, ou que venhamos a enfrentar, né? Como é que a gente pode aumentar a nossa fé e confiança no Salvador em meio a essas tempestades da vida, a fim de sobrepujar essas tempestades? O que você tem feito para conseguir vencer as tempestades da vida com a ajuda de Cristo? Eu acho que às vezes é muito difícil a gente fazer isso no dia a dia, né? Às vezes a rotina tá cheia, às vezes a gente esquece do Senhor, mas é incrível que Ele nunca esquece de nós. Então, eu acho que focar bastante nas Escrituras, em oração, sempre que possível a gente jejuar, eu acho que nos aproxima muito dele e nos ajuda nessas atribulações que a gente passa. Legal. Isso tem te ajudado em meio aos seus desafios, Bianca? Por exemplo, o estudo das escrituras, jejuar, orar. Como é que isso tem ajudado você a vencer os seus próprios desafios ou as suas próprias tempestades? Me ajuda muito a não me sentir sozinha, que às vezes a gente fica achando que só a gente está passando por isso, mas o Senhor conforta e Ele nos ajuda a progredir. Legal, Então, interessante. Ou seja, às vezes a gente pode pensar que a gente está sozinho, mas a gente olha para o lado e fala, não, opa, o Salvador está aqui do lado, né? Assim como ele estava ali no barco. Perfeito, legal. Fábio, hoje foi domingo de testemunha, né? Tudo bem, gente, que esse episódio vai ser postado depois. Mas Mas hoje foi domingo de ah, testemunho. hoje foi domingo de testemunha, estamos gravando em um domingo. Algo que eu percebi que todos os irmãos que foram compartilhar sobre o testemunho, eles falaram sobre a fé, né? E eu tava lá sentadinha e eu tava tipo, sabe, vai, você precisa subir. Mas quando você sabe que você precisa, mas você não sabe o que você precisa falar. E eu fui mesmo sem saber, né? Então, eu lembrei de algo que eu aprendi com um presidente na missão, um presidente de estaca. Ele disse que muitas vezes a fé, ela pode ser mais poderosa do que o sacerdócio. E eu lembro que eu não compreendi muito bem. Eu falei, como é que é isso, presidente? Como que a fé pode ser mais poderosa que o sacerdócio, né? E aí tá, fui com essa para casa. E eu lembro que na mesma época minha companheira tinha feito uma meta de ler os Santos, né? E ali eu aprendi como a fé poderia ser mais poderosa do que o sacerdócio, né? Tem vários exemplos. Tem um que eu gosto muito de uma mãe com um filho que tem, acho que é um tiro, eu não lembro muito bem, alojado na coluna, né? E era só ela e os filhos. E eu lembro que lá descreve que ela orou fervorosamente e ela estava fazendo enxerto, tudo o que ela conhecia, né, sobre medicina e tudo mais. E a fé dela salvou o filho dela. No dia seguinte, o filho dela estava correndo e ela até exclamou, tipo, como isso é possível? Mas foi a fé dela que fez isso, né? E aí, trazendo, né, para a pergunta que você fez, algo que eu tenho feito muito nos últimos dias, como a Bianca falou, eu tenho orado bastante ao Pai Celestial, né? Às vezes tem situações da vida que a gente se pergunta, né? Como, Senhor, você realmente está me ouvindo? Você realmente está vendo o que está acontecendo comigo? E a gente acaba se sentindo sozinho, como a Bianca falou. Só que a oração, ela tem feito com que eu pudesse me aproximar mais de Deus, com que eu sentisse mais o Salvador Jesus Cristo aqui do meu lado. E eu gosto como as respostas vêm através das Escrituras.
O Pai Celestial, ultimamente, ele tem conversado muito comigo. E eu tenho buscado ficar calma, assim como o Salvador Jesus Cristo. É difícil ficar calma na tempestade, mas ele tem me ajudado, porque quando a gente está calmo, a gente pensa no que nós vamos fazer. E quando nós estamos desesperados, às vezes a gente age por impulso. Isso pode acabar atrapalhando as coisas. Então, o Pai Celestial ele tem me ajudado muito nesse sentido. Legal, obrigado, Cássia. É interessante até o que você está comentando, porque o sacerdócio é a autoridade de Deus concedida ao homem na terra. Agora, a fim de ter o poder do sacerdócio, aqueles que portam o sacerdócio precisam viver dignamente e exercer fé, né, para que um milagre possa acontecer ou para que as obras de Deus possam acontecer. Então, não à toa, fé é o primeiro princípio do evangelho, né, que a gente aprende na regra de fé desde cedo ali na primária sobre a importância desse princípio, né, que é o primeiro mesmo que nós precisamos ter, fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Cássia. E aí, Gui, quer compartilhar com a gente o que você tem feito para aumentar a sua fé diante dos desafios, das Acho que, tempestades? acho que ultimamente eu ando ficando um pouco ansioso em quesito da missão. Eu fico me perguntando, ultimamente, será que eu sou a pessoa certa para ir para a África, ajudar as pessoas? E no sábado eu tive a oportunidade de estar no templo. E foi uma experiência muito forte, que eu senti no meu coração. Você está pronto e Deus sabe de todas as coisas. Se Ele te chamou para ir para lá, é porque você é a pessoa capaz de estar lá. Você é a pessoa que pode ajudar as outras pessoas a conhecerem o Evangelho. Que legal, Gui. E ó, eu gosto do seu entusiasmo, né? É esse entusiasmo mesmo, sabe? Quando você olhar para você mesmo, você vai falar assim, puxa, olhando para o Guilherme, tem um monte de coisa que está faltando aqui, mas com Cristo, né, é possível. Então, o presidente Nelson falou na última conferência sobre vencer o mundo, porque o Salvador venceu o mundo e ele pode nos ajudar a vencer o mundo. Então, com ele, de fato, nós podemos realizar todas as coisas, vencer todas as tempestades. Até durante o estudo do Vem Segue-me em casa, com a família, né? Estava falando com as crianças, tenho dois filhos, né? Um adolescente de 14 e a Esther de 9. E eu fiz uma pergunta assim muito rapidamente para eles, depois da gente estudar esse bloco aqui. Eu falei: puxa, pensa nessa tempestade. Onde você queria estar? Em terra seca, de onde partiu o barco, ou no meio do mar, na tempestade, no barco? A resposta rápida foi: em terra seca, pai, porque eu tô lá seguro. E eu falei: ué, mas aonde é que está o Salvador? No barco. Eu falei: então qual o melhor lugar para estar? E eles rapidamente mudaram a resposta, né? Não, pai, acho que era melhor a gente estar no barco, sabe? Eu estaria mais seguro mesmo em meio à tempestade, sabendo que Cristo está ali do meu lado, do que em terra seca, né? Então, às vezes, nós passamos por algumas tempestades na vida e a gente pensa, puxa, o que está acontecendo que eu estou passando por isso? A questão não é passar pela tempestade, é com quem nós estamos passando e a maneira como nós estamos passando, né? Se eu souber que o Salvador está ali do lado, tudo bem, eu consigo passar por essa tempestade, eu vou conseguir enfrentar e Cristo vai ajudar, né, a passar por aquela tempestade. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui que eu também aprendi. Gui, na missão você vai aprender muitas coisas. Estuda bastante, eu estudei muito na missão. Mas essa foi com. Eu não lembro se foi numa conferência. Enfim, eu ouvi alguém falando que a fé imperfeita dá acesso ao poder perfeito. Então, não importa, às vezes você vai se sentir fraco, às vezes a gente pode sentir que não consegue realizar, tipo, nossa, será que eu estou depositando fé o suficiente? Mesmo que seja do tamanho de um grão de uma mostarda. A fé imperfeita, ela vai dar acesso ao poder perfeito. E essa frase mudou a minha vida, porque eu sei que, independente de qualquer coisa, o Pai Celestial ele sempre vai estar ali comigo, e principalmente o Salvador Jesus Cristo. Verdade, verdade. E aí, na missão você vai ter algumas tempestades lá, Gui. E aí você vai lembrar, falar, opa, peraí, mas eu estou aqui representando o Salvador, né? Ele está aqui comigo e aí a gente consegue seguir adiante e vencer essas tempestades. E na vida a gente vai ter muitas outras tempestades também, né? Eu queria, antes da gente mudar de bloco, a gente até
nas aulas que nós tivemos na sede e durante essa semana, algo que nós compartilhamos foi a letra do hino, Mestre, o Mar se revolta, né? É interessante como a primeira estrofe talvez diz bem mais respeito até à própria passagem, né? Registrada lá nas Escrituras, quando diz: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador? Não se te dá que morramos, podes assim dormir se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? Então ali é uma preocupação, mas a gente pode trazer também pensando que às vezes a gente tem alguns mares revoltos, né, algumas ondas que também nos assustam. Às vezes os céus parecem estar um pouco fechados, né, revestidos de trevas, mas as outras estrofes nos ajudam muito a trazer para uma aplicação pessoal também. A segunda estrofe diz: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. E às vezes a gente não tem esse sentimento, sabe? Uma tristeza tão grande que parece que vai nos consumir, consumir nossa alma, né? Como diz aqui, nos perturba, nos incomoda, nos faz sofrer. Mas aí a gente vê na letra alguém que roga ou implora pela ajuda de Deus, né? Eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? E a pessoa aqui, né, nessa condição, reconhece a necessidade ou a dependência do Salvador quando diz: Eu pereço sem ti, ó meu mestre. Depressa vem me acudir. Então, nós, se sabemos em quem confiar, nós vamos buscar essa ajuda imediata do Salvador. Agora, olha a terceira estrofe. Depois que a gente busca por essa ajuda do Salvador, ou a gente vê que ele está ali no barco, né? Quando diz: Mestre, chegou a bonança. Em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Ou seja, aquele que é o príncipe da paz pode conceder essa paz. E com a ajuda dele, a gente sente o alívio, né? A gente fala: puxa, aquela dor que eu sentia, tamanha tristeza profunda que estava quase me consumindo, agora já não me consome mais e eu posso ficar em paz, mesmo diante dos desafios que eles vão sendo acalmados pelo Salvador. E aí, olha o finalzinho dessa estrofe, porque quando você sabe que com ele é possível vencer todas as tempestades, você já não quer mais que ele vá embora da sua vida, né? Por isso diz assim: Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei a bom porto sem mais vaguear ao léu. Então, o refrão, né, fala daquele que pode sossegar e acalmar o mar e trazer verdadeiramente paz para a nossa vida. Então, pensando até aqui nesse bloco, né, que a gente possa lembrar disso muitas vezes, ou talvez sempre. Vai ser muito bom, eu diria que sempre vai ser melhor estar em meio à tempestade, mas sabendo que Cristo está conosco, do que estar em qualquer outro lugar. Mesmo em meio à tempestade, nesse caso, é melhor estar no barco do que em terra seca, né? Ok, vamos para um outro bloco? E aí a gente vai passar lá, vamos continuar ainda em Marcos, mas a gente vai voltar um pouquinho lá para o capítulo 2. Em Marcos, no capítulo 2, a gente tem uma experiência muito interessante. Mas antes eu queria trazer aqui uma pergunta para reflexão, tá? Você que está vendo esse episódio, vendo ou ouvindo esse episódio de podcast, eu queria que você refletisse na seguinte pergunta: se você soubesse que o Salvador Jesus Cristo estaria no Instituto São Bernardo no próximo sábado para a aula das 5h30, quem você levaria até ele e por quê? Ok? Então reflita a respeito. Se você soubesse que o Salvador Jesus Cristo estaria no Instituto São Bernardo no próximo sábado, na aula das 5h30, quem você levaria até ele e por quê? Existe alguém que você conhece que esteja precisando ser curado de qualquer enfermidade física ou emocional e que você gostaria de levar até ele, né? Então, pense em quem o Espírito te indica nesse momento, tá bom? Enquanto isso, vamos ler as escrituras lá. Vamos dividir. O Gui vai ler para a gente ali os primeiros 6 versículos, pode ser? Marcos 2, do versículo 1 ao 6. E aí a Bianca lê para a gente do 7 ao 12, pode ser? Pode começar? Sim, pode sim. E alguns dias depois entrou outra vez em Carfanum, e ouviu-se que esta estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos a porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra.
Então forma de ter como ele uns que conduziam um paralítico trazido por quarto. E não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde ele estava, e fazendo buraco, baixaram o leito que já jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estás perdoados dos teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que assorravam em seu coração, dizendo: Eles disseram, porque este homem fala assim? Dizem os palavrões. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E Jesus, instantaneamente, sabendo em seu espírito que eles pensavam assim dentro de si mesmo, ele lhes disse: Por que você pensa essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma a tua cama e anda? Para isso, você pode saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Então ele imediatamente se levantou e, tomando sua cama, saiu diante de todos, de modo que todos ficaram espantados e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos tal coisa. Obrigado, Gui e Bianca. O que chama a atenção de vocês nessa experiência que acabamos de ler, conforme registrado em Marcos, no capítulo 2? Eu acho que é a fé do paralítico. Ele estava encamado, eles pegaram, descobriram um telhado para falar com Cristo. Só disso você está exercendo uma fé. Eu vejo muito pessoal, bem antigamente, vejo muitas pessoas saindo de seus lugares para ir ao templo. Isso é uma forma dele estar exercendo a fé em Cristo, tipo, passando por dificuldades, vendendo as suas coisas para estar no templo. Interessante, interessante. Essa fé de deixar tudo para ir até Cristo, né? E sem dúvida, a fé do paralítico, mas aí também tinha os amigos que levaram ele. A gente vai falar mais sobre isso, legal. O que mais? Tem alguma outra coisa que chama a sua atenção aqui? Bianca, Cássia? Eu achei interessante que aqui fala: Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Eu acho que realmente Deus perdoa nossos pecados, mas porque nós, pecadores, não podemos perdoar o pecado do outro também, né? Eu achei interessante, pensei nisso. Eu acho que a gente tem que ser humilde para olhar para o pecado do outro e ver que eles são pecadores assim como nós, que não é o pecado deles que vai ser maior que o nosso por ser do outro, né? Ambos são pecadores, Interessante. a gente tem que se perdoar e perdoar o outro também. Interessante também. A Bianca já está tendo uma outra aula mais para frente do Novo Testamento, que a gente vai aprender sobre perdoar, né? Olha que beleza, mas é verdade, né? Puxa, quantas vezes até a gente pensando sobre os fariseus que ali estavam, né, para julgar, porque assim, quem estava perdoando pecados era justamente o Filho de Deus, aquele que pode perdoar os nossos pecados, né? E aí os fariseus ali já estavam julgando, né? E eu acho que é interessante essa sua visão, Bianca, né? De que a gente muitas vezes julga apressadamente o pecado dos outros, quando na verdade o Senhor tem nos ensinado que nós também devemos perdoar. Legal, obrigado por trazer essa visão nessa passagem especificamente, né? Cássia, quer comentar? Algo que eu gosto é que esse paralítico ele tinha bons amigos, né? Eu lembro de uma época da minha vida que eu era cercada de gente. E aí você vai para a missão, você volta, seu ciclo de amizade muda completamente, né? E aí eu percebi nas amizades que eu perdi e nas amizades que eu formei agora. E realmente algumas amizades de antes, acho que elas não me levariam ao Salvador Jesus Cristo. Diferente das amizades que eu tenho cultivado ultimamente, né? Então, essa passagem mostra a importância de nós termos boas pessoas, né, à nossa volta. Acho que. E também nós termos esse amigo que vai levar, né, aquele que está precisando até o Salvador. Então, acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa passagem de escritura. Verdade, eu também. Sabe que essa é uma das minhas. Bom, também vocês vão ver eu daqui até o final do curso dizendo, poxa, essa é uma das minhas passagens favoritas do Novo Testamento, né? Porque tem tantas de fato, mas é interessante porque o registro nas Escrituras não fala ali a distância percorrida pelos amigos, né, que levavam aquele seu amigo paralítico, mas fala que eram quatro amigos, eles estavam dispostos quando souberam que Cristo estava em casa, né?
levar o amigo, né, paralítico, não mediram esforços. E aí eles chegando lá, é engraçado que as escrituras falam, puxa, não dava para levar até a porta para entrar, porque a multidão estava em volta da casa. Mas aí, talvez, né, eles poderiam dizer, ah, não, olha, hoje não vai dar, né? Vamos embora, porque tá cheio aqui, vamos ver onde o Salvador vai estar durante essa semana, ele deve passar por aqui de novo, na casa dele ou em algum outro lugar, e a gente tenta te levar lá para ver se você pode ser curado. Mas aqueles amigos saíram determinados, né, dizendo, não, já que a gente sabe que Cristo está lá e que ele tem curado outros enfermos de inúmeras outras enfermidades, nós vamos levar você até lá. E aí eles, de forma muito ousada, né, sobem no telhado, destelham a casa e baixam ali o leito do paralítico. Olha, quando o Salvador diz, né, conforme o registro de Marcos, né, e Jesus vendo a fé deles, falando aqui da fé dos amigos, não só do paralítico, evidentemente, mas também dos amigos, né? Olha a importância, como a Cássia disse, de ter amigos que nos amam, que exercem fé em Cristo e que vão fazer tudo para nos levar a Cristo. Esses são bons amigos. Quer saber um amigo bom? Ele vai te ensinar, vai te ajudar a fazer coisas melhores, a ser melhor, a ser mais como Cristo, né? Então, a importância de buscar por bons amigos, né? E também aqui falando sobre a autoridade daquele que de fato podia perdoar pecados. Mais do que o milagre da cura para sair andando, era mais importante ainda para o paralítico ter o perdão de Cristo para que ele pudesse sentir-se em paz, né? Porque aí era a cura da alma, né? Fábio, eu acho que você tocou num ponto legal, né, sobre a questão do arrependimento. Logo quando eu cheguei na missão, no campo missionário, eu tive uma treinadora e eu tive outra treinadora, né? E aí ela estava meio tristinha, e aí ela compartilhou comigo que ela pensou ter esquecido algumas coisas, né, para falar com o bispo. E eu conseguia ver o olhar de desespero dela, né? Então, ela marcou a entrevista com o presidente e ela falou com o presidente. E aí, ela voltou bem feliz da entrevista e eu fiquei curiosa. E aí, sister, como você está se sentindo? Ela falou, sister, tem uma grande chance de eu voltar para casa, mas também existe uma chance que eu permaneça. Então, uou, vamos orar então. E aí passou aquele tempo de espera, né? E tem todo um processo e tudo mais. Então, o presidente ligou e ela podia permanecer na missão, né? Ela foi uma experiência incrível, na verdade. Ela disse que o presidente tinha recebido uma carta da primeira presidência, né, e tudo mais. E então lá estava escrito, né, como irmã Natanã, os seus pecados são perdoados. E eu lembro dela compartilhando aqui comigo, com aquilo comigo, né? E nós ficamos muito felizes. Eu fiquei tipo, você vai terminar meu treinamento. E ela também, tipo, ufa, se sentiu bem aliviada, né? Então, não existe nada melhor nessa terra do que nós recebemos o perdão de nossos pecados, né? Muitas vezes nós vamos nos sentir indignos. Ah, eu admiro muito a coragem dela de ter ido falar com o presidente, porque talvez ela poderia não ter falado e continuado com aquele pesar durante o resto da missão, mas ela teve coragem. E nós também vamos precisar ter essa coragem de abandonar o nosso pecado, né? De confessar a Deus e a nossos líderes também. E outra coisa que eu também aprendi é que a apostasia fez com que o arrependimento fosse algo pesado e ruim, mas não. O Pai Celestial, ele se alegra tanto quando nós decidimos mudar a nossa vida, né? E o sentimento de alívio, acho que não dá para se comparar a nada mais, é uma felicidade imensa. E eu sou muito grata, na verdade, por poder fazer parte desse evangelho, de saber que Jesus Cristo ele expiou pelos meus pecados, que eu não preciso me isolar da sociedade quando eu cometer algo, que eu não preciso, obviamente, vai ter aquele sentimento de vergonha, mas que eu preciso ter coragem de confessar ao Pai Celestial para receber o perdão e continuar com a cabeça erguida. E eu tenho aprendido isso no Evangelho, que não importa
O meu bispo, ele tem enfatizado muito isso para os membros ultimamente. O Pai Celestial, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas ele ama o pecador. Então, nós somos seres humanos, nós vamos falhar sempre. Ou, às vezes, a gente vai tentar se esforçar para fazer as coisas certas, né? Mas ele sempre vai estar disposto, ele vai estar com os braços abertos, como dizem as Escrituras. E é o que eu mais gosto a respeito do caráter de Deus. Ele sempre vai estar ali para dar uma oportunidade para nós. Não importa qual a gravidade, se nós nos arrependermos, o Pai Celestial ele vai estar disposto a perdoar. E foi por isso que ele mandou o filho dele. Verdade. Obrigado, Cássia. Mais importante até do que a cura física é a cura da alma, né? Poder sentir-se em paz com Deus, com o Salvador e consigo mesmo. E essa cura vem por meio do Salvador Jesus Cristo. Ao terminarmos esse episódio aqui, da primeira aula, né, do Novo Testamento, esse episódio de podcast, eu queria ainda trazer outras perguntas para a sua reflexão, né? Existe alguma ferida espiritual na sua vida que precisa ser curada? Como é que você pode buscar o poder de cura do Salvador Jesus Cristo? E lembra que nós começamos falando sobre esse bloco, sobre quem você levaria ao Salvador se soubesse que ele estaria lá no Instituto no próximo sábado às 5h30. Até brinquei nas aulas que eu falei, olha, não recebi nenhum WhatsApp dele dizendo que ele vai estar lá às 5h30 na próxima aula. Mas certamente ele vai estar, né? Porque o Espírito vai estar lá, que é um membro da Trindade, eles são um, e a gente pode sentir a presença e a influência do Salvador. Então eu posso me achegar ao Salvador no Instituto. Eu posso me achegar ao Salvador ao participar da reunião sacramental e das reuniões da igreja, ao ir ao templo. O Salvador está disponível para que nós possamos nos achegar a Ele e sermos curados, ter nossas feridas curadas. Então, quem você conhece que precisa do poder de cura do Salvador Jesus Cristo nesse momento? E o que você vai fazer para ajudar a levar essa pessoa ao Salvador Jesus Cristo, a fim de ser curada por esse poder? Eu quero ainda estender um convite para você que está ouvindo e assistindo esse episódio de podcast. Quero fazer um desafio aqui, para que você possa pensar em um amigo que não tem participado das aulas do Instituto. Manda o link desse episódio do podcast e convide esse amigo a ouvir e vir e participar do Instituto também. E eu testifico de que, de fato, você e esse seu amigo ou amiga vão poder sentir um pouco mais do amor do Salvador e o poder de cura dele. Então, obrigado pelo tempo que vocês estiveram aqui, obrigado vocês que assistiram ou ouviram esse episódio, e que nós possamos nos lembrar, né, de que o Salvador Jesus Cristo acalma as tempestades da nossa vida, e é melhor estar no barco com Ele em meio à tempestade, tendo a certeza de que Ele está ali do nosso lado, do que estarmos em terra firme sem a presença ou sem a companhia dele, né, distantes dele. E que nós possamos buscar o Salvador a fim de ter a nossa alma, as feridas da nossa alma curadas e também levar outros a Cristo para que também possam ser curados. E deixamos esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado Amém. por você ter assistido ou ouvido esse episódio de podcast. Obrigado, Cássia. Obrigado, Gui. Obrigado, Bianca. Até mais. Tchau, tchau. Ah, Tchau, gente. tchau, gente.